Eu creio que há uns 20 anos atrás eu fiz uma leitura de um livro que me chamou muita atenção. O título dele é Esgotamento Espiritual, de Malcolm Smith. E a capa dele, para mim, era muito sugestiva. Eu creio que ela vai ser projetada aí na tela, porque demonstrava um palito de fósforo que havia sido já queimado. Vou pedir para eles colocarem, obrigado aqui. E esse autor, ele pegou um texto do profeta Isaías, que é o mesmo que Jesus menciona, então Isaías 42 e Mateus 12, que diz o seguinte, que o Senhor não desprezará a cana quebrada e nem o pavio que fumega, e ele promulgará o direito. O autor, ele contrasta a ação de Jesus, do servo que viria no profeta Isaías, com os religiosos da época, porque a tendência era assim, as pessoas falhavam, elas eram descartadas, mas Jesus não. Ele trazia esses fragilizados, essas pessoas marginalizadas para perto, e foi esta tônica, porque algumas pessoas podem entrar em colapso espiritual, podem entrar no desânimo, podem entrar na angústia da alma, pode entrar na fragilidade e na vulnerabilidade e esgotar-se e até querer chutar o balde. Então, a palavra do Malcolm Smith nesse livro era justamente com a proposta de mostrar que Jesus não rejeita os fracos, Jesus não rejeita os falhos, Jesus restaura e renova as pessoas, que Jesus, ele valoriza os que estão à margem. Então, eu quero convidar você a abrir a Bíblia nesses dois textos de Isaías 42, versículo 3, e de Mateus 12, 20 a 21, que vai ratificar esta palavra que Malcolm Smith explora nesse livro. E eu quero trabalhar um pouco do enfoque da vulnerabilidade nossa, da possibilidade de esgotamento espiritual e de um Deus que se preocupa comigo e com você. O texto de Isaías 42, 3 diz o seguinte: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. O texto de Mateus 12, 20 e 21, vamos ler juntos? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Pai, quero rogar que a Tua palavra, através desses textos lidos, que são semelhantes, mas distantes um do outro 600 e poucos anos, se cumpriu em Jesus, e que Ele também se cumpra hoje neste auditório, na vida de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dos profetas que a gente tem na Bíblia, nós temos vários profetas, nós temos os profetas maiores, vocês vão elencar como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e vocês vão perceber pela densidade do texto deles. Mas desses 5 profetas, nós vamos encontrar o profeta Isaías o mais messiânico, o mais Jesus Cristo-cêntrico. Isaías que fala mais e aponta mais para o Messias que haveria de vir. Tanto que a gente encontra nos escritos de Isaías a abordagem sobre o nascimento de Jesus, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, apontando para Jesus. Você vai encontrar em Isaías 53 uma linda descrição do servo sofredor, que é uma figura, um protótipo interessante de Jesus. Você vai encontrar sobre o Espírito do Senhor que pousou sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Então, esta abordagem é de Jesus, o Messias. Fala também da visão do reino messiânico. Então, o profeta Isaías é o profeta mais messiânico, e ele escreveu 700 anos antes de Jesus aparecer na história. E a profecia dele de Isaías 42 vai se cumprir agora, Jesus declarando em Mateus 12. Interessante que no contexto, o próprio Senhor diz, para que se cumprisse o profeta Isaías. É a menção do próprio Senhor Jesus. Nós temos trabalhado na Terça da Esperança essa temática, confia nas promessas. Porque as pessoas hoje estão desiludidas com as coisas aí fora. As pessoas estão frustradas com muitos dos ambientes onde estão e com o futuro. Eu estava na semana em Presidente Prudente e tem uma palavra também de um profeta que diz assim, Jeremias dizendo assim, que nós devemos orar pela cidade e buscar a paz na cidade, porque na paz da cidade haverá paz para mim.
Então a gente precisa trabalhar essa ideia patriótica de uma espiritualidade mais definida. Por isso que nós colocamos nesse mês de setembro, vamos deixar essa decoração, para que você lembre de clamar pelo nosso país, para que o Senhor esteja agindo com misericórdia, trabalhando em todos os ambientes, executivo, judiciário e também legislativo. Mas a forma que nós queremos estimular você é de confiar nas promessas, de não desistir, de saber que Deus dá as promessas e Deus cumpre o que diz e jamais a sua fé vai ser iludida. Na semana passada o pastor Alessandro trabalhou, confie nas promessas que Deus declarou, falando sobre a presença do Consolador, falando sobre a certeza de adoção e aquela paz que excede todo entendimento. Hoje eu quero trabalhar com vocês, confie nas promessas do Messias. A palavra Cristo é o mesmo na língua grega que Messias no hebraico, Messiá, Cristo ungido. O judeu sempre creu que um dia o Messias viria. Jesus veio, eles não perceberam e não entenderam Jesus como Messias, e o judeu até hoje ainda aguarda o Messias. Mas nós cristãos entendemos que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus é o ungido, que Jesus é o Messiá, ele é o Messias. Ele era esperado pelos judeus. Agora, interessante que no ministério de Jesus, a visão dele era mais ampliada, porque Jesus não veio confinadamente para o judeu, ele veio para todo aquele que nele crê, seja judeu, seja gentio, seja escravo, seja livre, seja homem, seja mulher, todo aquele que nele crê. Então a visão de Jesus é mais ampla do que uma nação específica, do que o judeu. Por isso que nesse texto já se faz menção gentios. Na Bíblia, todas as vezes que você encontrar a palavra gentio, ela está se referindo a todos aqueles que não fazem parte da comunidade judaica. Judeus é aquele povo que o Deus Senhor escolheu, e todos os gentios são os que estão fora dessa aliança de Israel e com a circuncisão. Agora no texto de Mateus 12:15, nós lemos apenas um versículo, mas você vai perceber que o que aconteceu? Jesus cura um homem que tinha uma mão mirrada. E os religiosos da época começaram a perseguir Jesus e conspirar contra Jesus. E Jesus, diz o versículo 15, sabendo disso, afastou-se destes, e muitos o seguiram, e todos ele curou. E no texto do versículo 16, Jesus advertiu dizendo que o não expusessem à publicidade. Essa é uma coisa muito linda do ministério de Jesus, que contrasta muito com a postura evangélica atual. A dinâmica de Jesus é não fazer publicidade, é não sair nas redes sociais, é de agir com muita discrição. E nós, como crentes em Cristo Jesus, se vamos trilhar nas mesmas pisaduras de Jesus, temos que tomar muito cuidado com essa exposição à publicidade. Jesus não queria esta publicidade. E ele diz que, versículo 17, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E ele diz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Então ele está falando, Isaías, para o povo judeu, mas dizendo que o Senhor agiria e anunciaria juízo aos gentios. E no versículo 21, novamente Isaías diz, no seu nome esperarão os gentios, somos nós. Então a palavra declarada pelo profeta Isaías e cumprida em Jesus como o Messias, é uma palavra para todos nós. E essa palavra nós queremos entender como vivenciá-la em nossos dias. Então, em primeiro lugar, se você pensar em confiar nas promessas do Messias, você precisa entender que Ele é quem fortalece o desanimado. Diga para a pessoa que está estacionado, é o Messias que fortalece o desanimado. O texto bíblico diz, não esmagará a cana quebrada. Nós temos duas metáforas nesse texto, da cana quebrada e do pavio fumegante. Ou da torcida, não é torcida corintiana, nem palmeirense, nem flamenguista. A torcida que fumega é a lamparina, e nós vamos entender melhor isso. Mas a primeira metáfora utilizada aqui é a cana quebrada. O uso prático da cana na Bíblia era para a construção de utensílios, uma cana mais seca, e ela se tornava varas, bastões e suportes. Agora uma cana, um bastão, uma vara desta, quebrada, não servia para nada a não ser descartada. Mas também
a cana, ou esta vara, ela era usada para medir. Ela tinha um tamanho próprio e como vara de medida e um instrumento improvisado. Agora, se a cana fosse quebrada, ela tinha que ser descartada. Claro também que vocês conhecem tanto a cana de açúcar, que produz o açúcar e o caldo de cana, que tomar e dormir, porque baixa pressão. Agora, essa cana rachada, ela era descartada. A cana quebrada, dentro da abordagem do profeta Isaías e dentro da visão do Senhor Jesus Cristo, representa as pessoas que se sentem quebradas na vida, que se sentem emocionalmente feridas e espiritualmente arrasadas. A cana quebrada é esta que vai ser descartada, representa pessoas vulneráveis, pessoas desestimuladas, pessoas desanimadas, quase sem força, pessoas que foram alvo de, em algum momento da sua vida, de opressão, de alguma tortura psicológica, de alguma rejeição ou fracasso. Tem pessoas que já experimentaram. É muito triste isso, quando você descobre na história de algumas pessoas a rejeição intrauterina. Pais que não queriam, ou mães que não queriam seus filhos e rejeitam, e alguns fizeram até tentativa de aborto, e esta criança veio nascer, mas ela pode, na sua história, depois enfrentar problemas de rejeição. E talvez ela se sente essa cana quebrada, essa pessoa que, por algum contexto histórico, trouxe a ela uma vida de rejeição e de fracasso. Esta cana quebrada representa pessoas que perderam a firmeza ou a resistência e o empuxo, quase que derrotadas, mas que ainda têm valor e pode ser sustentado. É para pessoas assim que o texto nos declara que ele não vai esmagar, ele não vai piorar mais a situação. O recado é para os esmagados e desanimados, é que o Senhor não terminará de destruir, arrebentar com a sua vida que já está quebrada, esmagando e deixando você no fundo do poço. A palavra esmagará é essa mesmo, é quebrar, é despedaçar, é arrombar, destroçar, destruir e extinguir. E aqui cabe bem aquela palavra de Jesus que diz que ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Mas o ladrão vem para quê? Roubar, matar e destruir. Satanás veio para fazer isso e ele descarta você, ele usa e descarta você, mas o Senhor Jesus recolhe os cacos. É esta a ideia de que ele não vai descartar a cana quebrada, ele vem para restaurar. Esta metáfora mostra o caráter misericordioso do Senhor Jesus Cristo, que preserva, que fortalece e que sustenta qualquer pessoa que se sente arrebentada, quebrada, destroçada. Jesus não destrói e nem descarta essas pessoas. Jesus cuida daqueles que estão feridos e quase que sem esperança. Ele dá novo fôlego em vez de esmagar quem já está fraco. E Deus cuida daqueles então que estão quebrados. Por isso que numa das vezes da mensagem de Jesus aos seus ouvintes, em Mateus 11, 28, ele diz: ó, vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos, os chateados, os desesperançados. E você pode incluir um monte de adjetivos aí. E eu vos aliviarei. Jesus, ele não desperdiça a cana quebrada. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele recupera a pessoa quebrada. Talvez seja o sentimento de alguém aqui nessa noite. Deus quer trazer esse recado para o seu coração. Confie nas promessas do Messias, porque ele fortalece o desanimado, mas ele também restaura o enfraquecido. E aqui nós estamos pensando nesse versículo que diz: nem apagará a torcida que fumega. Essa é uma linguagem da roça antiga que talvez muitos de vocês não conhecem, mas alguns já conhecem esse objeto aí. Quantos já teve em casa esse objeto? Levanta a mão. O pessoal mais novo não tem essa noção do que é uma lamparina. Você coloca o querosene ali dentro dessa lamparina, e enquanto tiver o querosene, aquele pavio vai ficar aceso. A hora que acabar o querosene, o pavio queima. E um pavio que começou a esfumaciar, a fumegar, conforme o texto bíblico diz,
se ele queimar, ele não serve para nada. O que se faz com um pavio que queimou? Descarta, joga fora. E um pouquinho mais moderno, para aqueles que usavam os lampiões, nós tínhamos aquela camisinha que era a luz, e quando aquela camisinha que era a luz queimava, também ela esfarelava na mão. Quantos lembram disso? E esse texto, o Senhor Jesus está dizendo para os seus ouvintes, reafirmando o que Isaías profetizou 650 anos antes dele, que o Senhor não despreza a cana, o pavio que fumega, e ele não apagará a torcida que fumega. A palavra fumegar vai fazer você olhar na estrada, de vez em quando a gente se depara com isso, e um carro já gasto e saindo aquela fumaçona do escapamento. Quantos já encontraram um carro assim? E aí o que você fala na hora, quando está saindo aquele monte de fumaça? Vai pifar o motor, é ou não é? Espero que o seu carro não esteja assim, porque se tiver você tem que mandar recuperar logo o motor, senão ele vai piorar e vai deixar você na mão. Então, cuidado quando começar a esfumaciar, a fumegar, é isto. E quando a torcida e quando o pavio fumega, é porque ele vai queimar e vai ser descartado. O que ele representa? O pavio fumegante representa as vidas enfraquecidas, sem esperança, quase que desaparecendo, com o ânimo se apagando, com o farol baixo. Pessoas acabrunhadas, pessoas sem força, pessoas sem brilho, pessoas sem perspectiva, pessoas sem esperança alguma, pessoas sem vontade, sem força de vontade, sem pique, sem alegria, sem gosto na vida. E o que é que o Senhor Jesus fala sobre essas pessoas? Que ele não apaga a torcida que fumega, ele não descarta o pavio fumegante. A promessa do Messias é de que ele recupera o pavio. Nós vivemos no mundo do descartável, pode ver isso, muitas coisas a gente usou, até equipamentos hoje eletrônicos, eletrodomésticos, você compra, se estragou, é difícil você consertar. Os carros também são assim na modernidade. Antigamente a gente consertava o carburador, nem carburador tem mais em carro hoje, então as pessoas consertavam os detalhes dos carros. Hoje você troca peça, hoje o mundo é do descartável. E essa filosofia do descartável entrou em várias áreas da vida. Nos relacionamentos conjugais tem muita gente que faz um test drive e não gostei, descarta a pessoa. Assim as pessoas se comportam no dia a dia, é fácil descartar. Ah, não deu, tá bom, descarto. Assim também até na nossa fé religiosa, tem muitas pessoas que buscam o mercado da fé, mercado gospel, e agem como se as igrejas fossem um self-service, e elas chegam, gostei disso, gostei daquilo, mas não gostei mais disso, vou para outro lugar, é descartável. As pessoas não têm uma convicção, e olha, o descartável até na postura profissional das pessoas hoje está influenciando, porque quais são as pessoas que estão há 15, há 20, há 30, há 40 anos no mesmo emprego? Hoje a galerinha jovem fica 3 anos, ou quando chega a 3 anos, fala, não aguento mais esse lugar. A gente tem uma rotatividade muito grande, e o mundo faz assim, o mundo nos ensinou assim. Agora Jesus, ele não descarta, ele, ao invés de sufocar o pouco que resta, ele reacende a chama, ele traz novo fôlego para mim e para você. Ele traz combustível, ele traz vida, ele traz esperança e ânimo quase que extintos. Quando está lá no zero, ele faz você reacender. Eu estava vindo de São Paulo e falei para a Neia, o meu marcador aqui diz lá que eu tenho uma autonomia do carro de 160 quilômetros, e eu tenho 1 quilômetro. Eu estava no início da Castelo, no quilômetro 192, tem um posto que eu gosto de parar, que é o Rodoserve, ou perto do Maristela, e lá tem o Graal, e no Graal tem o pão com semolina, e eu gosto de trazer pão com semolina. Falei, né, esse combustível vai ter que estar lá, e chegou no osso. Mas eu fiquei olhando aquele combustível e falei, Senhor, será que vai dar até lá? E permaneceu. Agora é interessante que parece que aquilo produziu mais, e cheguei naquele lugar, porque a nossa confiança, essa foi a minha lição, o Senhor é quem reacende a nossa esperança, é o Senhor quem traz novo fôlego, o Senhor é quem traz combustível para a vida, e nós precisamos disso. Ele não rejeita aquela pessoa que está por um fio, ele não rejeita, mas valoriza até o menor centelha de fé, ele valoriza.
O ministério do Messias é marcado por graça, paciência e restauração, e não por uma dureza destrutiva. Os fariseus e os religiosos da época detonavam, mas Jesus não. Deus vê o que é fraco e quase descartado e promete cuidado, restauração e fortalecimento. Há uma palavra de Jó que diz assim: há esperança para a árvore que foi cortada, ainda ela vai se renovar. Eu vi nas estradas esses dias alguns eucaliptos que foram cortados, mas eles vêm com broto, com força. É isso que o Senhor faz àquele que se sente fumegante nesta noite. Sua vida está embaçada, esfumaçada, você vai pifar. O Senhor não descarta o pavio fumegante. Mesmo quando você se sente quebrado à beira de um colapso, de apagar, Deus não te abandona. Mas por fim, confie nas promessas do Messias, porque além de fortalecer o desanimado, além de restaurar o enfraquecido, Ele defende o injustiçado. E eu queria encerrar com esse ponto. Aqui nós temos uma terminologia da área do direito. Em verdade, promulgará o direito. Interessante, porque para mim essa expressão significa Deus fará acontecer o direito. Deus fará prevalecer a justiça. Eu sempre fui uma pessoa um pouco desacreditada na justiça. Desde menino eu perdi esperança. Me perdoe os irmãos que são da área do direito, os advogados, os juízes, quem está aqui. Mas eu tive um problema na minha história. Meu pai vendeu uma empresa que ele tinha, de uma loja de peça, e aquilo logo ficou enroscado, e ele logo em seguida morreu. E ficou minha mãe, eu mais velho com 11 anos, e mais 2 irmãos, e um de 4 meses na barriga da minha mãe. E eu sempre vi aquele assunto pendente, quase nós perdemos casa, perdemos tudo, e eu nunca vi uma justiça agir coerentemente, acontecendo. E depois, com o passar do tempo, e ainda mais nos dias atuais, eu estou totalmente desacreditado. Aqueles que deveriam ser os guardiões da lei, a gente percebe tantas deturpações e tantas coisas que se fala hoje sobre a ditadura da toga, e a gente se desilude disso. Mas eu não estou falando dessa justiça nossa. Eu estou falando da justiça que a Bíblia diz: em verdade, o Senhor, o servo, o Messias, promulgará o direito. O que significa isso? Que o Messias defende o injustiçado. Num primeiro momento, se você quer um salmo que mostre que parece que as coisas não acontecem como você deveria e pensaria que deveria acontecer, olha o Salmo 73. A pergunta do salmista é: por que os ímpios prosperam? Valeu de nada ser honesto, fiz tudo certinho e olha só, quem prospera são os caras malfeitores, são os corruptos. Parece que a vida deles que é boa e a minha não. Até que no Salmo ele diz: entrei no teu santuário e me atinei contra um fim deles. E aí sim, bom, o Senhor quase que eu resvalei os meus pés e eu caí, mas o Senhor me protegeu. Eu queria declarar na palavra do Senhor para a sua vida que foi injustiçado em algum momento da sua história. O Senhor é quem ergue do pó o desvalido e do monturo. Monturo é um monte de cinzas, um monte de refúgio, um monte de esterco. Ele é quem levanta você desse lugar para sentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Eu fui um vendedor de limão na feira, eu fui esse monturo aqui. Eu era um menino que quando chegava o rapa na cidade, olha o rapa, nós tínhamos que esconder, senão eles iam tomar os nossos limões. Era a sobrevivência da minha família. E esse Deus faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filho. O Senhor julgará com justiça os pobres, diz o texto do Isaías 11, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. A justiça do Senhor vem. O texto diz: ele vai promulgar o direito e ele defende o injustiçado. Creia na promessa do Messias, que vai fazer prevalecer a justiça. E Deus me fez lembrar quando preparava esta mensagem, de um jovem que conselhou Jó, Eliú. Ele disse assim: Jó, ainda que você não vê, a tua causa está diante dele. Portanto, espera nele. Eu queria dizer para você que se sente injustiçado nessa noite, que ainda que você não vê,
A tua causa está diante dele. Portanto, espera nele. O Salmo 37, 4, que vocês tanto conhecem, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. 5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele. Depois diz o texto, fará com que a tua justiça seja como o sol e o teu direito como a luz ao meio-dia. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, gostaria que você confiasse nas promessas do Messias para a sua vida. Ele não vai esmagar a cana quebrada. Ele fortalece o desanimado. Ele não apagará a torcida que fumega. O pavio fumegante ele não vai descartar. Ele recupera pavio. Se você se sente fragilizado, enfraquecido, o Senhor faz isso com você. E Ele vai promulgar o direito dos injustiçados. Eu gostaria de convidá-lo a se colocar em pé. Enquanto cantamos essa canção, e se você percebe que Deus respondeu uma oração nesta noite hoje, com esta palavra, eu gostaria que você viesse à frente. Porque se você se sente nos últimos dias desanimado, enfraquecido e injustiçado, e eu queria que você lembrasse que o Senhor não descarta a cana quebrada. Ele não despreza o pavio que esfumaciou. E enquanto cantamos, eu quero que você venha à frente. Nós vamos ter um tempo para Deus cumprir essas promessas na sua vida. No nome do Senhor Jesus, esta palavra, Pai, a respeito do Messias, é uma palavra para este homem, para esta mulher, para esta família, para esta casa. Pai, nós vivemos num mundo tão tenso, tão cheio de turbulências, que traz a nós tantos sentimentos, os mais terríveis. E, infelizmente, nós muitas vezes nos sentimos descartados, enfraquecidos, fragilizados, injustiçados. Mas nós queremos declarar a palavra do Messias para este homem, para esta mulher, para este casal, para esse senhor, para essa senhora, que o Senhor não despreza, o Senhor não descarta a cana quebrada, nem o pavio que esfumaciou. O Senhor é expert em recuperar pavios fumegantes. E se alguém aqui está se sentindo desanimado, fragilizado, cansado, oprimido, sem brilho, sem vontade, sem esperança, desiludido, no nome de Jesus, que nesta hora seja tratado pelas mãos do Messias. E essa pessoa seja abraçada pelo Messias no nome de Jesus. E essa pessoa saia daqui fortalecida pelo Messias, com essa centelha mínima que tinha, possa incendiar e novamente brilhar a luz de Jesus. Também aquele que aqui está e se sente injustiçado, Pai, nós não estamos acreditando na justiça humana, mas nós cremos na justiça divina. Portanto, pleiteia a causa deste meu irmão, dessa minha irmã. Pai, faz justiça. A tua palavra declara, e nós estamos falando, invocando a tua palavra. Cumpra-se a tua palavra na vida deste meu irmão, dessa minha irmã. Assim nós te daremos todo o louvor e toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém e amém.